Oi, tudo bom? Sobre Política está no ar. Hoje vamos falar sobre um tema que impacta diretamente o futuro da nossa cidade. É o envelhecimento da população. O perfil dos moradores está mudando e com a expectativa de vida aumentando, as cidades precisam se adaptar para garantir acessibilidade, segurança e qualidade de vida para os idosos. O planejamento urbano e o transporte precisam acompanhar essa transformação. Além disso, o envelhecimento também traz perspectivas na cultura e a participação social. No mercado de trabalho e na educação, oportunidades surgem em diferentes áreas. Aqui no estúdio, vamos conversar com uma professora universitária sobre como incluir os idosos nessas áreas. E ainda a importância das políticas públicas para garantir qualidade de vida para a terceira idade. Fique com a gente, o Sobre Política já começou. O envelhecimento da população exige cidades mais acessíveis e seguras. A mobilidade urbana precisa acompanhar essa transformação, garantindo que ruas, calçadas e o transporte público atendam às necessidades dos idosos. Na prática, porém, os desafios ainda são grandes em todo o país. O dia a dia de quem depende do transporte coletivo revela as principais demandas. E na reportagem a seguir, a gente entende como o poder público pode atuar nessa área. A população brasileira está envelhecendo. Segundo o IBGE, o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu mais de 57% nos últimos 12 anos. Atualmente, com mais de 22 milhões de idosos, eles representam quase 11% da população brasileira. Os dados do IBGE também revelam que 84% dos idosos vivem em áreas urbanas, onde enfrentam desafios diários relacionados à mobilidade. Dona Zenilda, de 80 anos, faz parte dessa realidade. A aposentada utiliza o transporte público diariamente e caminha pelas ruas da cidade para resolver pendências ou passear, mas sente as dificuldades no dia a dia. No transporte público, eu acho que agora eles vão colocar o ar-condicionado, né? Porque era sufocante. Isso porque ando nos bairros aqui, os bairros próximos. Para quem mora no bairro longe, eu imagino que deva ser. Deve demorar 2 horas um ônibus, ou então eles não têm essa facilidade, né? Um ônibus mais lotado, mais cheio, muito calor. As pessoas chegam a passar mal. Mais horário de ônibus, faixa de pedestre também. De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária, os idosos são as principais vítimas de quedas nas vias públicas. A falta de infraestrutura adequada e a pressa no deslocamento aumentam os riscos. Ele fica mais vulnerável enquanto ele está a pé. Então acaba que o risco de um acidente é mais grave para ele, etc. e tal, o que desencadeia dessa situação. E em segundo lugar teria no automóvel. Então ele numa condução, então acaba que também com uma relação aí da idade avançada, tempo de percepção, seja de distância, seja de reação de fato para um imprevisto, então ele acaba ficando mais exposto. Mas hoje o que chama mais atenção para a gente é de fato o idoso, ele como pedestre, ele é o mais vulnerável no trânsito. Segundo dados de projeção de população do IBGE, até 2060 a população de mais de 60 anos será mais de 32% da população brasileira. Esse aumento propõe que as cidades pensem no envelhecimento da população. Então você precisa fazer um planejamento urbano, você precisa, antes era a Secretaria de Trânsito, hoje é uma Secretaria de Mobilidade Urbana. Então isso já é um desenho que a cidade e o país mesmo quer como futuro da cidade para as pessoas. Já existem leis específicas, se não me engano, São José desde 2010, que regra sobre a condição de calçada, quais são as principais vias. Por quê? As calçadas estando em boas condições, as pessoas vão utilizar ela e não utilizar a rua para fazer o seu deslocamento diário. Então, com isso, você traz mais segurança, seja para uma criança, para um adolescente, ou seja, também para o idoso, que vai se sentir mais seguro estando onde ele deveria estar, que é na calçada e realizando as travessias nos locais indicados. Um dos caminhos para acolher a população idosa está na acessibilidade. A Câmara defende a importância de garantir calçadas e espaços públicos adaptados. Um trabalho que, segundo o vereador Zé Luiz, relator da Comissão de Planejamento Urbano, também está sendo levado para o transporte público. A própria cidade hoje, ela já quando você anda em São José dos Campos, nas calçadas,
através aí das várias avenidas, ruas, elas já vêm sendo preparadas principalmente nessa questão da acessibilidade. Não só para as pessoas com deficiência, mas também para as pessoas com mobilidade reduzida, vamos dizer assim. Também os próprios ônibus novos que estão chegando, eles têm essa particularidade, porque eles são modelos também que visam, que olham para essa faixa de idade. Então eu creio que nós teremos grandes novidades e, claro, cada dia que vai passando você vai tendo novos equipamentos e novas maneiras também de indicar serviços para essa população. Nesse contexto, o vereador Lino Bispo, membro da Comissão de Planejamento Urbano, Obras e Transporte, destaca que as cidades precisam se preparar para atender a população idosa de maneira inclusiva. Para o parlamentar, garantir a qualidade de vida dos idosos não é apenas uma prioridade, mas um dever do poder público. A mobilidade do idoso, centros onde o idoso possa, né, estar ali fazendo as suas atividades, cuidar com mais atendimento, né, nas UBSs, no acesso à saúde, em situações de esporte, para o idoso ter mais mobilidade, ter mais qualidade de vida. Enfim, acho que a gente tem que pensar que a nossa cidade, o nosso mundo, né, o idoso está vivendo mais e a gente tem, então, facilitar um pouco mais para eles com equipamentos públicos, com transporte de qualidade, com mobilidade, como já falamos, questão da saúde, né? Além de ações práticas, outro caminho para garantir a mobilidade segura dos idosos está na educação. Uma das apostas do município está na construção de campanhas de conscientização. Inclusive, a Secretaria de Mobilidade Urbana, a gente tem o Educamob, que presta vários serviços lá, com rodas de conversa, também nas ruas, né, nas faixas de pedestre, com várias ações voltadas para a orientação. E também nos eventos que tem, né, na cidade, lá com seus estandes, sempre promovendo a melhor forma de tratar, de cuidar da pessoa idosa no município de São José dos Campos. Espaços adequados para o futuro dos idosos são fundamentais para promover o convívio social e fortalecer a autonomia. Além disso, ajudam a preparar as novas gerações para uma convivência baseada no aprendizado e na tolerância entre as idades. Na verdade, o envelhecimento ele é uma condição que todos vão passar. Então, hoje a gente tem pessoas que já fazem parte do grupo que é idoso e quem não é, um dia vai chegar lá. Então, a gente, de fato, precisa cuidar, desde o pequeno ao mais velho. Matheus, é interessante a gente encarar o tema do programa de hoje, o tema do Sobre Política, como algo que é um resultado da sociedade como um todo, né? Não só da nossa participação, de outras gerações, mas da construção do país, de tudo isso mostra pra gente a situação, né, a realidade de hoje em dia. Todo mundo está envolvido nesse processo e principalmente quando a gente fala de transporte coletivo, os idosos precisam se locomover, todo mundo precisa na verdade, mas com essa faixa etária em específica são necessárias algumas medidas específicas também. Por isso que é importante os nossos governantes estarem atentos. Atender a necessidade desse público, né? Bom, a gente vai falar bastante ainda a respeito disso, mas chegou a hora do intervalo aqui no Sobre Política. A gente já volta. Sobre Política está de volta. Olha só, envelhecer não significa se afastar da vida ativa. Educação, cultura e participação social são fundamentais para garantir qualidade de vida para quem chega à terceira idade. E com iniciativas que incentivam o aprendizado contínuo e a troca de experiências, a cidade pode se tornar um espaço mais acolhedor. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Débora Guedes, coordenadora da Faculdade da Terceira Idade da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba. Professora, obrigado pela sua participação. Olá, tudo bem? Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Débora, a humanidade nunca viveu tanto na história. Hoje em dia, a gente vê pessoas beirando ali 80 anos, 90, temos até mesmo um grupo que passa dos 100 anos, olha só que evolução que a humanidade deu, hein? Como garantir que esses idosos sejam incluídos na sociedade? Pela sua experiência, Débora, os idosos têm buscado essa maior inserção hoje em dia? Sim, esse é para a gente um tema muito importante. Eu acho que é um dos temas
mais importantes agora da contemporaneidade, porque as pessoas idosas, elas têm buscado cada vez mais o reconhecimento das suas existências, né? E então essa inserção a gente pode pensar exatamente nesse sentido de entender, compreender a presença de pessoas idosas em todos os espaços da vida, porque elas estão em todos os espaços da vida, né? Em todos os lugares, na família, no mercado de trabalho, no poder público, né? Votando, decidindo coisas, cuidando de netos, ajudando filhos financeiramente. Então, essas pessoas que estão na fase da velhice são para nós hoje, enquanto sociedade, muito importante em vários aspectos, por várias situações. Só que às vezes elas ficam invisíveis, é como que se elas não existissem, né? Então, dentro da família, por exemplo, às vezes a pessoa vai ficando um pouco mais velha e o que ela pensa, o gosto dela, né? Ou às vezes uma situação que era comum ser feita, festa de família, determinada por essa pessoa, às vezes ela vai sendo substituída pelo desejo, pela determinação de filhos, de filhas, né? Sim. Então, aquela importância que ela tinha na família, essa importância que ela tem na sociedade, a pessoa mais velha, a pessoa idosa, né, tem ficado um pouco invisível nesse aspecto, mas para um outro, como eu falei agora há pouco, ela é fundamental, a pessoa idosa é fundamental para a manutenção do sistema, né, para fazer o sistema econômico girar. Geralmente é uma pessoa que tem renda, ou porque está aposentado, ou porque às vezes tem vários trabalhos e faz aí uma complementação de renda, então ela faz o sistema girar. Então, é muito importante que a pessoa idosa seja reconhecida. Pensar inclusão social da pessoa idosa, reconhecer que ela existe, reconhecer que ela é importante para a vida social em todas essas dimensões e também proporcionar a elas o tal do lugar de fala, né? Porque ninguém melhor do que as próprias pessoas idosas para elas dizerem das suas inseguranças e das suas potencialidades. Professora, um cenário como esse, né, a maior dificuldade, as maiores dificuldades, elas estão relacionadas à questão de políticas públicas pensadas a longo prazo para esse público, ou também tem uma questão aí de um tabu dessas pessoas mesmo, de se ver nesse papel ativo, se ver em condições de participação? Existe aí tem um gap, né? Tem uma vala nessa situação, porque a pessoa idosa, ela é muito antenada, né? Sim. Ela traz experiência de toda uma construção social. Tudo que hoje a gente goza enquanto sociedade foi construída por pessoas que hoje estão com 60, 70, 80, 90 anos, para o bem e para o mal, né? Erraram, mas também acertaram muito, né? Mas elas continuam responsáveis pela manutenção da sociedade, né? Então, nesse sentido, tem também esse tabu. É como que se tudo que fosse da cabeça da pessoa idosa, do olhar, da opinião dele, fosse algo obsoleto, que não lhe servisse mais. E, na verdade, eu penso que é exatamente o contrário, né? Os idosos e as idosas, eles têm uma capacidade de crítica muito apurada, né? Exatamente pela experiência de vida que eles trazem. Independente das ideias que se tem, né? Como eu falei, às vezes erram, às vezes acertam, como em todas as fases da vida, mas a possibilidade dos idosos contribuírem para a gente fazer uma reflexão social no campo da política, da construção de uma sociedade, de uma cidade, da manutenção de uma cidade, da melhoria de uma cidade, é muito grande, porque eles já viram, já viveram, já ouviram muitas coisas e continuam atuantes, usufruindo de tudo o que a cidade oferece e pode oferecer. Então, é um tabu a gente pensar que os idosos já não sabem mais, né? Isso aí é um preconceito, na verdade, um preconceito etário, né? É um etarismo a gente imaginar
que eles não podem mais. Da mesma forma que às vezes se fala, a pessoa que é muito jovem, muito jovem, não Sim. sabe das coisas. Sabe, muito, né? Tanto é que essa convivência entre as gerações, ela é fundamental. Os mais velhos aprendem com os mais jovens e os mais jovens aprendem com os mais velhos. É nessa convivência entre as gerações, né, que a gente diz convivência intergeracional, que os legados se passam, que a moral se atualiza, né, que a ética é revista. Então, a convivência entre as gerações é o pulo do gato, né? Então, por isso que é importante a gente pensar a presença de pessoas idosas em todas as esferas da vida, sobretudo na construção, na revisão, na manutenção da política de uma cidade e também das pessoas jovens, das pessoas mais jovens, que nos ensina muito. E o grande desafio é trazer isso para a prática, né, professora? Porque a gente falar sobre essa integração de gerações, um ensinar o outro, como a senhora apontou aqui, isso a gente está sempre falando, está sempre debatendo, conscientizando. E trazendo para o dia a dia, professora, como a gente pode estimular tudo isso? Por exemplo, a senhora trabalha numa universidade. De que maneira os idosos podem ser integrados junto com os demais alunos? A gente falou sobre tabu, sobre preconceito. Teve até um caso recente, em anos anteriores, de uma pessoa mais velha que nem era considerada idosa, era um adulto que foi hostilizada por duas alunas, um vídeo que circulou, né, viralizou no país inteiro. É um caso claro de preconceito, de etarismo. Como evitar situações como essa, de iniciativas práticas que podem evitar situações como essa, professora? Ocupando os espaços, né? As pessoas mais velhas se sentirem fortalecidas, encorajadas, que elas tenham oportunidades de ocupar os espaços, todos os espaços da vida. E aí nós temos, por exemplo, situações de atendimento prioritário. Isso é um direito adquirido, isso é muito importante, precisa continuar. Temos também os projetos sociais, como lá a Faculdade da Terceira Idade, centros de convivência, Casa do Idoso, onde os idosos vão e frequentam esses espaços. Mas é importante que eles, além de frequentar espaços onde estão os seus pares, onde eles encontram outras pessoas idosas, que eles possam frequentar espaços onde tem pessoas das mais diversas faixas etárias, né? Aí eu faço uma pergunta para nós, por exemplo, cadê os nossos idosos aqui, num lugar como este, por exemplo, que nós estamos aqui agora, né? Lá dentro da universidade, nas empresas privadas, né? No poder público. Então, é importante que a gente, enquanto sociedade, isso é um processo de educação, de conscientização, de educação e aí de atuação, né? É importante que a gente consiga, então, criar espaços, promover a participação das pessoas idosas, a presença das pessoas idosas em lugares de decisão, né? Em lugares de protagonismo da vida. E, então, se nós fizermos isso enquanto sociedade, se nós fizermos esse movimento, os idosos, as idosas provavelmente se sentirão mais, né, encorajados, mais ativos a estar também ocupando esses espaços, para além dos espaços que são destinados para as pessoas das faixas etárias deles, que isso também é muito bom, é ótimo, né? Mas a integração, ela vai acontecer quando eles puderem estar com pessoas de outras faixas etárias, né? Então, o atendimento prioritário, ok, mas também espaços e situações onde os idosos possam, de fato, decidir, participar, ser também ali parte, né, protagonista junto com as pessoas de outras faixas etárias. Então, é um exercício. E também os idosos, eles precisam se sentir responsáveis, né? Importante a gente fazer essa reflexão crítica, porque, né, às vezes a gente vê um idoso, uma idosa diante de uma situação um pouco mais desafiadora para eles dizerem assim, mas no meu tempo não era assim, na minha época não era assim. Aí quando isso chega para mim, eles falam, eu digo, olha, o seu tempo é hoje, né? O seu tempo é agora, o seu tempo é hoje. Então, estar participando da sociedade atualmente com tudo que ela tem, com Sim. tudo que ela traz, né? Não só de ser alguém que opina, que aconselha, mas alguém que vai junto para poder enfrentar aí os desafios e construir uma nova realidade social. Perfeito. Professora, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Sobre Política e por essa conversa, por essa entrevista maravilhosa. Obrigada. Eu que agradeço sempre a oportunidade de estar com vocês. É uma alegria. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda. Importante a gente refletir sobre tudo isso, Marvin, porque
Hoje a gente é jovem, temos aqui beirando os nossos 30 anos, por revelar nossa idade para o pessoal, mas daqui a pouco a gente vai ser idoso também. Mobilidade urbana, saúde, educação, todas essas áreas e muitas outras serão impactadas. A gente vai ser impactada pelas políticas públicas que serão desenvolvidas nessas áreas. Exatamente. Como você disse, gradativo, né? A gente também vai chegar lá daqui a pouco. Bom, gente, sobre política faz mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Sobre Política e hoje o tema é como a cidade se prepara para o envelhecimento. Matheus, esse tema ele é muito rico, né? Não é uma questão de agora, essa questão da população idosa representar uma parcela cada vez maior da população. A gente consegue perceber, encontrar pequenas mudanças que já apontavam para essa direção ao longo do tempo. Um exemplo disso é o número médio de filhos por família, que já vem caindo desde a década de 60. E é isso que a gente vai acompanhar aqui nesse gráfico, ó, taxa de fecundidade no Brasil. Filhos por mulher. Na década de 60 eram 6, isso são números do IBGE, e foram caindo a cada década. Década de 70, 5,3, década de 80, mais uma queda, 4,06, aí década de 90, 2,79, e aqui a gente chega nos anos 2000, 2,39, 2010, 1,76. Então, essa queda sempre aconteceu, mais de 60 anos aí. E é claro que isso influencia no crescimento da população mais velha, né? Agora a gente mostra uma tabela com um recorte recente da distribuição etária no Brasil. Olha só, 2010 e 2023, anos do censo, né? De 0 a 24 anos, em 2010, 42% da população, 2023 caiu para 34%. Dos 25 aos 59 anos, eram 47% da população, caíram para 29%. E aí, olha só, 60 anos ou mais, eram 10% em 2010, em 2023 subiu para 15,6%. Esse número aí mostrando isso que a gente está falando durante todo o programa, né? A parcela, os idosos representando uma parcela cada vez maior da população, e a gente também tem um recorte de São José dos Campos para mostrar que isso também acontece aqui. Aí o agrupamento das idades está um pouquinho diferente. Vamos lá. Do 0 aos 14 anos eram 22% em 2010, e em 2023 passaram para 18%. Dos 15 aos 29 eram 27%, aí caiu para 21%. Dos 30 aos 64, de 45% para 49%, aí já uma pequena queda, porque a gente está mostrando uma fatia maior, né? 34 anos aí. E depois, por último, dos 65 anos ou mais, eram 6%, passou para 12%. É evidente como os grupos mais jovens, né, têm cada vez menos pessoas aí, de acordo com a pesquisa, de acordo com o IBGE, e isso sem dúvida impacta no nosso dia a dia, quando a gente fala principalmente de questões que envolvem o consumo, né, Matheus? Pessoas de idades diferentes têm necessidades diferentes, e isso acaba tendo impacto no nosso dia a dia também, né? Com toda certeza. Com a população envelhecendo, novas oportunidades de trabalho vão surgindo. Os idosos estão buscando cada vez mais qualificação profissional e, em meio a tudo isso, Marvin, novas oportunidades surgem e a economia é cada vez mais movimentada. É justamente esse o tema da nossa próxima reportagem. Disposição, alegria de viver, qualidade de vida. É assim que a população idosa tem vivido hoje em dia. Dona Santa é assim, participa das atividades da Casa do Idoso há 16 anos. Uma forma de se sentir incluída na sociedade, mesmo depois de aposentada. Mas eu amo, isso aqui como eu diria, é um caminho para mim que faz parte da minha vida. Quando eu falto, que eu vejo eu tenho que viajar, eu sinto que está faltando alguma coisa, mas o quê? Aí sou velho mesmo. Pensar numa sociedade mais inclusiva que promova a participação social dos idosos é essencial, já que essa população duplicou nas últimas 2 décadas. Dados do IBGE mostram que de 2000 a 2023, o número de idosos no Brasil subiu de 15 milhões para 33 milhões.
Nós temos projeções para 2035 de que o número de pessoas acima de 65 anos vai ser maior do que de menores de 15 anos, né? E isso influencia em vários sentidos, as políticas públicas, a relação entre as pessoas, com essas pessoas idosas, o mercado de trabalho, a economia. Então, são várias vertentes que vão precisar se adaptar, se readequar e incluir essa pessoa idosa dentre os cenários dentro da sociedade. São José dos Campos oferece diversos programas voltados para a inclusão e lazer da população idosa da cidade. A exemplo da Casa do Idoso, que possui 4 unidades nas regiões Central, Sul, Leste e Norte, com atividades culturais, esportivas, educativas e de saúde. São muitas as atividades que integram, que trazem a socialização, novos relacionamentos, um novo olhar, né, um novo ciclo de vida, uma nova perspectiva para essa pessoa que muitas vezes está em casa, sozinho, isolado, aposentou, ou perdeu o esposo, ou perdeu a esposa, né, e não tem o que fazer. E seu José aproveita as atividades. Ele participa da aula de informática, que ajuda na especialização profissional. É que mesmo depois de aposentado, ele não parou de trabalhar. Na verdade, eu trabalho como consultor de venda de seguro. Eu continuo trabalhando. E isso, para mim, foi engrandecer o campo de trabalho. Foi uma necessidade muito grande. Então, deu um complemento nessa área, né? Um up muito grande. Para a especialista, ainda é necessário reforçar políticas públicas de inclusão dos idosos. Oportunizar o acesso à tecnologia e à educação é uma forma de incentivar essa população a participar mais ativamente da sociedade. Quando a gente tem esse contato, a gente trabalha com a pessoa idosa, a gente vê muito essa necessidade, essa vontade de estar também exercendo uma atividade, né? E quando a gente não acolhe, não existe um processo para isso, nós vemos que temos muitos idosos em trabalhos informais, por exemplo, sem ter garantido os seus direitos, né? Então, a gente precisa formular, oportunizar também, né, que esse idoso ele possa mudar de área, que ele possa aprender, né? Eu acho que a gente tem que pensar sempre que a velhice ela faz parte de um processo da vida, né? Uma estimativa do governo federal mostra que em 2070, cerca de 37,8% dos habitantes do país serão idosos, o que corresponderá a mais de 75 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E uma importante ferramenta que garante os direitos dessa população, que só tende a crescer, é o Estatuto da Pessoa Idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa também indica a questão do trabalho como um direito da pessoa idosa, a forma que as empresas devem conduzir essa admissão, considerando os fatores psíquicos, sociais, intelectuais da pessoa idosa. Então, as políticas públicas precisam focar nisso, né, e entender as características dessas pessoas que estão envelhecendo para que elas se tornem cada vez mais engajadas em todas as vertentes sociais. Ter a chance de desfrutar desses direitos traz muitos benefícios para a vida do seu José e da Dona Santa. Envelhecer como eles, de forma ativa e saudável, deve ser um direito de todos os idosos. Então, todo dia você aprende uma coisa diferente. É sempre um aprendizado e a gente está sempre aprendendo. E sente esse carinho aqui pelos funcionários, por todos os grupos que aqui trabalham. São muito atenciosos e carinhosos. Eu amo isso aqui. Pois é, os idosos também têm poder de consumo e uma influência gigante na sociedade. Tudo isso que a gente conversou aqui hoje serve para mostrar que a gente precisa se atentar a essas áreas, economia, mobilidade, saúde, educação, porque a população idosa também tem demandas importantíssimas e também tem essa participação com direito a questões políticas da sociedade de uma maneira geral. De tudo, né? Na medida em que a população sofre mudanças, que a sociedade sofre mudanças, todo mundo, de alguma forma, é impactado por isso. Com certeza. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do Sobre Política dessa semana. A gente encerra aqui e termina por aqui mais um programa. Se você quiser rever esse ou outros programas aqui da TV Câmara, é só nos acompanhar lá pelo nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/TV Câmara SJC. Esse também, claro, é o nosso endereço nas redes sociais, @TV Câmara SJC. Acompanhe a gente lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.